nós estamos aqui com a Arlete Menegatti, além de ser minha querida amiga, companheira de viagens, né? Verdade. Gostoso, muito Nossa, bom. aliás, essa última viagem, a gente podia até falar um pouquinho dela, né? Verdade. O quanto foi boa, não, Simone? Verdade. Tudo, na verdade, né? A honra de ter estado com todas aquelas pessoas no congresso, conhecer o Alasca, aqueles glaciers, né? O passeio que a gente fez. Então, eu acho que abre demais, né, os horizontes, quando a gente pode conhecer outras pessoas, outros lugares, é bom demais, né? E sair do nosso campo confortável, onde a gente também se expõe a ficar mais com a gente mesmo e também se expõe a enxergar de longe as situações. É importante que a gente, quando sai do nosso campo, sai do São Paulo, do país, né, como a gente teve a oportunidade de participar desse grupo do IONS, né, que foi justamente quando esse astronauta, ele saiu do planeta, então essa oportunidade a gente não teve. Talvez pena. Não vamos ter, não sei. Acho que né? não sei. Sair do campo do planeta, o que acontece, né? Então é muito bom viajar e também levar a constelação para outras pessoas. E hoje nós vamos falar aqui com a Arlete, porque a Arlete vai contar algumas experiências que ela tem tido como facilitadora, e é importante a gente trocar essas informações com vocês, sempre respeitando quem é constelado, mas o quanto essas revelações que aparecem podem ajudar a todos que assistem, que participam. A Arlete Menegatti tem o site dela, Arlete Menegatti, está no Facebook, e tem um espaço maravilhoso em Jundiaí, onde ela faz esse trabalho tanto em grupo quanto individual de constelações familiares. Então, o tema de hoje são os irmãos, principalmente os gêmeos, não é, Arlete? Os abortos também. Isso mesmo, Simone. Eu gostaria de falar um pouco, né, sobre quanto um irmão fica identificado com os abortos, mesmo não sabendo da existência, né? O quanto muitas pessoas elas ficam paralisadas ali na morte daquele irmão. O que eu acabei de comentar, mesmo que ela não tenha ciência de que houve um aborto, ela fica parada. A gente vê demais isso em constelação. E no caso de gêmeos, quando a pessoa na gestação tinha uma outra pessoa junto naquela gestação e ela tem a possibilidade de nascer e aquele irmão não, essa identificação, essa culpa é ainda maior, é muito maior, porque ela pôde receber a vida, ela conseguiu ir para a vida e essa alma, esse ser que estava junto com ela não pôde. Então, geralmente, essa pessoa carrega uma culpa muito grande e fica paralisada em vários setores da vida dela. Só que isso é o número de morte de gêmeos é muito maior do que a gente imagina. Diz que são 30% das gravidezes são geradas em gêmeos. E você trouxe esse assunto porque a segunda constelação que eu fiz na minha vida apareceu isso. E eu vou contar para você, porque eu sentia, gente, como se, quando eu acordava todos os dias de manhã, como se eu fosse morrer a hora que eu acordava. Então, eu fui constelar isso. E saiu justamente que eu fui gerada com um gêmeo. E olha o interessante, quando eu era adolescente eu namorei um gêmeo, o meu irmão namorou uma menina gêmea, se casou com uma menina que é gêmea. Então isso foi aparecendo depois que eu fiz a constelação, e o meu sintoma de acordar e ter essa sensação acabou depois que eu fiz a constelação. E eu nem imaginava, minha mãe também não imaginava que ela tinha gerado eu e outra criança junto. Exato, porque muitas mulheres não sabem, porque essa perda ela pode aparecer como um pequeno sangramento, um coágulo, às vezes a mulher nem percebe isso, então ela passa daí a outra gestação, né, o outro filho, ela tem uma gravidez normal, a criança nasce, então ela passa uma vida sem saber que aquela gestação era de gêmeos. E isso a gente consegue ver na constelação por algumas evidências que acontecem, né? Que é a síndrome do gêmeo que morreu. E eu gostaria de contar 2 casos, que um deles foi assim, uma garota, ela foi constelar, ela tem 11, 12 anos aproximadamente, os pais já haviam sido constelados, por isso que eu fiz diretamente com ela, eu pude fazer. E na constelação dela apareceu uma irmã gêmea.
E essa garota, ela foi olhar porque ela queria muito ser modelo e ela não estava conseguindo fazer os testes. Só que ela ficava tão nervosa que ela realmente ficava paralisada e não dava procedimento, não conseguia, né? Não prosseguia nos testes. E depois de os movimentos tal, veio um momento em que essa irmã que morreu, que não nasceu, ela pôde falar para essa garota o quanto trazia uma felicidade profunda para ela que a irmã vivesse o que ela realmente amava, né? Que ela, o quanto seria importante ela aparecer, a irmã aparecer, a beleza da irmã, a vida da irmã aparecer, né? Então, o que aconteceu depois, que a mãe dela me contou, é que na semana seguinte, a mãe estranhou, porque foi um efeito tão rápido, que os testes iam ser na semana seguinte, aliás, né? E na semana seguinte, ela estava calma todos os dias, e durante os testes, completamente tranquila. E a mãe nervosa, né? A mãe estava tensa. Uhum. E ela fez os testes e passou em todos os testes. E era algo que já estava começando a se manifestar na escola também, porque ela já estava começando a ficar assim, o mesmo nervosismo nas provas, e que passou. A culpa de ter ficado vivo, né? Enquanto esse irmão não tem um lugar também, né? Exatamente. E é algo completamente inconsciente, porque quando apareceu isso na constelação, eu perguntei para os pais, porque eles estavam presentes e eles não sabiam que havia sido de gêmeos aquela gestação. Uhum. E um outro caso foi essa semana, numa constelação individual que eu fiz. A moça, ela foi constelar que nada na vida dela dava certo. Profissionalmente, afetivamente, nada dava certo. E quando a gente começou, eu vi que apareceu um gêmeo para ela, um irmão gêmeo. E eu perguntei se a mãe dela tinha tido algum aborto. E ela falou que vários, mas ela não sabia quantos. E eu pedi para ela colocar os bonecos conforme ela sentia, a quantidade de abortos da mãe que ela sentisse na hora, e ela foi colocando. E aí os movimentos que ela fez confirmou que um deles era gêmeo dela. E aí eu falei isso para ela e perguntei se ela sabia. E ela falou que não. Uhum. A gente continuou fazendo os movimentos, e aí é interessante o quanto o corpo se manifesta essas horas, porque por mais que, isso é bonito na constelação, né, que por mais que racionalmente para a pessoa seja algo que ela não sabe, que é estranho, que cause até uma certa estranheza, o corpo às vezes se manifesta com um choro tão profundo, uma tristeza, que a pessoa até estranha, né? Porque será que eu tô chorando assim se verdade, eu nem sabia disso, né? É verdade. Mas o corpo sabe, e o corpo manifesta na hora. E a gente fez os movimentos, e aí no momento estavam os irmãos aqui, ela aqui bem em frente a esse irmão gêmeo, e aí veio a seguinte frase: se vocês não vingaram, se vocês não deram certo, eu também não. Nossa, que forte. Então, o peso, a culpa que ela sentia em ter conseguido a vida, e eles não, que ela deu certo, né? E eles não, como que além de tudo, ela ainda seria feliz ou se realizaria profissionalmente, afetivamente, né? Então, isso é muito pesado. E nesse caso especificamente, então, nesse momento, estavam os irmãos aqui, ela de frente para o irmão gêmeo, e o pai e a mãe dela aqui desse lado. E quando eu pedi para ela ver se era possível ela olhar para os pais, ela olhou e aí veio uma culpa ainda maior. Porque esses pais, como ela abandonaria esses pais? Depois, assim, de tudo que eles fizeram, eles queriam tanto um filho, eles tentaram tanto. Porque eu perguntei para ela daí assim, por que a sua mãe teve tantos abortos? O que aconteceu? E ela falou que eles queriam muito ter filhos. E ela não conseguia, ela engravidava e, como dizem normalmente, ela não segurava o feto. Então, ela perdia. Por isso, ela teve muitos abortos. Aí, ela fez um tratamento e engravidou dessa moça. Então, quando ela olha para os pais, ela ainda sente uma culpa muito grande em abandonar os pais. E foi interessante, porque aí eu falei para ela, você percebe o quanto é difícil, né? O quanto para essa moça era difícil sair daqui. Então, poderia passar o homem ideal, né? Uma profissão ideal que não era bom. Ela não ia ver, porque tudo ela que precisava trouxesse ficar ali. para o sucesso ou para
para ir além, ela já conseguiu muito, que foi ficar viva. E tudo que fosse além de ficar viva era culpa. Culpa, porque se ela arruma um bom trabalho, por exemplo, e ela pode comprar uma casa, ela tem 38 anos. Então, ela teria que sair dali em relação aos pais. Afetivamente, se ela consegue um bom relacionamento, ela corre o risco de casar e sair da casa dos pais. Então, além da culpa de realização, de ser feliz e dar certo em relação aos irmãos e principalmente ao gêmeo, ainda tinha essa culpa e esse peso em relação aos pais. E foi muito interessante porque ela me falou que ela havia feito terapia há um tempo antes, fez bastante tempo de terapia, e o terapeuta dela falava para ela o quanto ela se boicotava. E ela falou que via, em muitas situações, ela enxergou como ela se boicotava, o quanto ela se boicotava, só que ela não conseguia entender o porquê. Né? Porque na terapia não sai isso, né? E isso que é muito legal da constelação, poder olhar, ter um olhar que vai além, e quando juntam as duas coisas, então, é um presente, porque como a partir desse passo, se ela nunca tivesse percebido os próprios boicotes, seria o passo que ela teria que tomar, seguinte, parar para perceber quando e como ela se boicotou até esse momento, né? Isso ela já havia feito. Então, quando vem a constelação e mostra isso, é como se uma pecinha importante de um quebra-cabeça encaixasse. A peça fundamental, né? Fundamental. E a hora que encaixa, assim, traz uma paz, né? Uma calma, uma compreensão acima do normal. Acima do normal, porque por racional aquilo tudo é muito estranho. Mas traz uma compreensão maior, né? Então, traz uma paz no sistema. É verdade. Para a pessoa e no sistema. E para que a pessoa possa agora olhar para frente, porque se ela não percebe esse elástico invisível, algo que segura ela não vai, ela não é vontade, não é falta de vontade, não é falta de tentar, a pessoa faz um esforço enorme e não consegue sair do lugar. Então a constelação é maravilhosa para você descobrir realmente os pontos essenciais e fazer os movimentos, agora por si também, né? Arlete, me fala então um pouco do seu espaço, do seu trabalho. Você vai começar agora o curso Movimentos da Alma, não é? Outro curso tão esperado, né? É, bem esperado, já está lotado, estou com fila de espera já. Em Jundiaí, né? Em Jundiaí, o Movimentos da Alma é um curso que eu amo demais, porque ele trata dos pilares, né? Daqueles temas importantíssimos que a gente tem que olhar, que é a nossa relação com a mãe, com o pai, com os filhos, para quem tem, a relação com a sua profissão e com o dinheiro. Então, esse é um curso extremamente profundo, onde eu passo algumas informações dos conceitos da constelação, e a gente faz exercícios práticos, então não é só informação, tem a prática também. E eu sempre tenho, né? No começo do ano que vem eu vou fazer de novo, então essa turma tá cheia, começa esse sábado, mas o ano que vem vai ter mais, já tem uma lista de espera, então quem quiser pode entrar em contato, a gente já anota o nome. E agora eu tô com o 2, que é só para quem já passou e já se trabalhou, já olhou para esses temas, vai fazer o 2, vai ter a possibilidade que vai ser em outubro, também já está lotada essa turma, que eu tenho bastante gente que fez né? E em outubro a gente vai começar, e no ano que vem eu faço também mais uma outra turma. E quais os dias da sua constelação em grupo em Jundiaí? Toda terça-feira é uma terça-noite e uma tarde. Nesse mês e outubro que eu vou estar com os cursos, vai ter também de quinta-feira. E aos sábados, como eu vou estar com cursos aos sábados, não são todos os sábados, né? Então, tem que realmente entrar em contato e aí a gente informa. Mas todas as terças tem e no seu site tem a programação, né? Tem, toda a programação. Então, o site Arlete Menegatti, o Facebook Arlete Menegatti, esses programas ficam disponíveis no site dela, no YouTube, no meu site também. Então, Arlete Menegatti, o telefone de contato lá de Jundiaí é 11 28 16 67 96. Então, 11 28 16 67 96. E também para agendar as constelações individuais, que são riquíssimas, de modos diferentes, mas com a mesma intensidade das constelações em grupo.
Porque o resultado é o mesmo, né, Simone? A dinâmica é totalmente diferente, mas o resultado da individual é igual ao da constelação em grupo. Então, gente, é só agendar 11 28 16 67 96. Então, muito obrigada novamente. Eu que agradeço.